Irmãos, hoje nós vamos dar seguimento a uns estudos de um livro em uma hora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Como os irmãos sabem, toda primeira quarta-feira, nós passamos um livro da Bíblia inteiro em uma quarta-feira. Estamos seguindo aí as cartas de Paulo na sequência que está no livro de Atos das viagens missionárias. No bloco que é o da carta de Paulo, nós já vimos a carta de Paulo aos Gálatas. E logo em seguida vimos também 1 e 2 Tessalonicenses. Aliás, 1 Tessalonicenses, hoje 2 Tessalonicenses. Um livro em uma hora. Hoje é a primeira quarta-feira. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Você abriu? Amém. Sustenta aí um pouquinho. Irmão, 2 Tessalonicenses, o autor é o mesmo, 1 Tessalonicenses, que é Paulo. A igreja em Tessalônica, a cidade atual de Salônica, era a capital da província romana da Macedônia, e todos os crentes em todo lugar são os destinatários dessa carta. Ela foi escrita entre 50, 51, e há quem diga até 52, numa cidade chamada Corinto. E 2 Tessalonicenses é uma extensão de 1 Tessalonicenses. Ela é bem pequenininha, só tem 3 capítulos. É possível, inclusive, que leiamos partes inteiras, ou até mesmo todas 2 Tessalonicenses hoje. Não é difícil, é uma carta pequena. Aí está algumas das cidades que foram, em tese, afetadas pelas viagens de Paulo. E aí você vê uma sequência de cidades importantes aí da Macedônia. Sobretudo, Bereia, em Atos 17, eram aqueles crentes que ouviam as mensagens, depois iam conferir se estava tudo ok, chamados os crentes da cidade de Bereia. Tessalônica, que é para onde Paulo escreveu 1 e 2 Tessalonicenses. Apolônia, Anfípolis e, no finalzinho ali, a cidade de Filipos. Para quem gosta de geografia, você está vendo aqui do cantinho de cá, uma botinha, né, como se fosse uma bota. Isso aí é a Itália, é a única coisa que eu decorei da geografia. A Itália é uma bota. Está ali, a botinha ali. Já para o lado de cá, para o lado esquerdo é a Espanha. Então pronto, nós estamos falando nesse contexto. Irmãos, qual é o panorama de 2 Tessalonicenses? É o seguinte: muitos na igreja estavam confusos sobre quando haveria de ocorrer a volta de Jesus. Devido ao aumento da perseguição, os crentes tessalônicos, eles pensavam que o dia do Senhor, que é a volta de Jesus, deveria ser iminente, rápido. E interpretaram a primeira carta de Paulo como uma afirmação de que essa segunda vinda aconteceria a qualquer momento. E levando em conta esse engano, muitos persistiram em permanecer ociosos, vivendo desordenadamente, alegando estarem esperando a volta de Jesus. Por que essa segunda carta e qual é a importância dela? Irmãos, o Dr. Luiz Saião, ele diz uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você. A primeira carta, ela não teve o mesmo efeito de uma visita pessoal de Paulo. Paulo está escrevendo, uma coisa é você receber uma carta, algo por escrito, importante, solene, é verdade. Outra coisa é você receber a própria pessoa indo lá. Paulo não teve condições de ir. E me parece que a carta não surtiu esse efeito todo, o que tornou necessário corrigir alguns equívocos e orientar a igreja a seguir a nova vida em Cristo. De fato, a preocupação de Paulo, o apóstolo, era que essa comunidade ela conseguisse seguir adiante de acordo com o comando dele, com o exemplo dele, o exemplo de Paulo, que ele havia deixado, que ele havia sido. E, de certa forma, esse exemplo, esse comando, essas orientações foram atacadas, foram perturbadas,
quando começaram a circular algumas ideias equivocadas que levaram os crentes de Tessalônica a se comportar como se Jesus estivesse para chegar o mais rápido possível, e alguns até entendiam que o próprio Jesus já tivesse até chegado. O principal propósito de Paulo era conduzir a comunidade unida em obediência aos seus ensinamentos, para que eles pudessem ser capazes de viver como filhos da luz. A igreja de Tessalônica, ela cometeu 2 equívocos grandes acerca da doutrina da vinda de Cristo. Quais foram os 2 equívocos? Primeiro, o equívoco de marcar datas para a vinda de Jesus. E a gente vai ver, e eu gostaria de alertar os irmãos, que o mesmo problema que os crentes em Tessalônica passaram aí no primeiro século, muitos de nós passamos até hoje, gente marcando, cronometrando, explicando, utilizando fórmulas, utilizando datas e às vezes até utilizando textos bíblicos para justificar e pré-marcar qual é o dia que Jesus vai vir. Isso não é de hoje, isso é antigo. E outra coisa, toda virada de milênio sempre tem grandes problemas e grandes catástrofes. E as coisas apocalípticas sempre chegam no coração das pessoas. Já acontecia aí e vem acontecendo sempre e sempre. Eu vou lembrar os irmãos alguns exemplos dos últimos 20 anos. De pessoas dizendo, Jesus vai chegar em tal dia, em tal mês, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Resultado, o tempo passa e não é como eles querem, porque isso é da vontade do Senhor. É Deus quem sabe disso, é Ele quem... E o ensino que diz que nós precisamos estar preparados, porque esse dia e hora ninguém sabe, é muito mais claro do que as especulações que são feitas, seja ele o estudioso mais hábil que for. Então, alguns crentes estavam sendo enredados pelo engano, pensando que a vinda de Cristo já havia até acontecido. E eles fixaram datas e achavam que essa data já tinha chegado. Eles confundiram a volta repentina com a volta imediata. Irmãos, qual é a diferença entre a volta repentina e a volta imediata? Aquilo que é imediato está na iminência de ocorrer. E os textos bíblicos não apoiam a ideia de uma volta imediata de Jesus. Ele pode voltar hoje, antes de chegarmos em casa. Você crê nisso? Eu creio. Mas ele pode voltar daqui a 300 anos. E isso não quer dizer que é imediato. Isso quer dizer que é repentino. Ou seja, de repente ele pode chegar. A qualquer momento ele pode chegar. Há uma diferença entre volta repentina e volta imediata. Os textos bíblicos mostram que Jesus voltará repentinamente. E diga-se de passagem, vai pegar muita gente cochilando, dormindo. Vai ser como nos tempos de Noé. É assim que a palavra de Deus diz. Muitos casando, dando-se em casamento, a vida com aparência de normalidade. Quando é daqui a pouco, meu irmão, o Rei, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, surge, arrebata a igreja. Começa uma nova era, face a face com o Senhor. E a Bíblia vai falar sobre isso de forma clara. Segundo equívoco, irmãos, foi que algumas coisas que antecedem a segunda vinda de Jesus não foram observadas por essa comunidade. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Nós não podemos ignorar os sinais. Um dos sinais importantes da vida do Senhor Jesus é uma coisa chamada apostasia. E a presença manifesta de uma personagem terrível chamada o Anticristo.
quando vocês viram Apocalipse, versículo por versículo aqui comigo, nós falamos sobre esse indivíduo que é alguém oponente, um impostor, que é um princípio, um ser que encarna tudo isso de forma pessoal nos últimos tempos, nos últimos dias, ele haverá de fazer muita coisa terrível, mas Paulo orienta a que eles prestem atenção, vigiem, porque algumas coisas precisam ocorrer. Por que ler 2 Tessalonicenses? Contém um dos trechos mais completos do Novo Testamento a respeito da iniquidade e da impostura desenfreada no final dos tempos. Algo muito similar àquilo que nós temos vivido atualmente, irmãos. É por isso que muitas pessoas ficam de antenas ligadas assim, com o que está ocorrendo no mundo hoje em dia. É porque está acontecendo tanta coisa ruim, que é difícil alguém não olhar para esse contexto e dizer, não é possível, é o final dos tempos, não tem como ser diferente. É, de fato, está difícil, mas a mensagem bíblica, ela é e sempre será uma mensagem de esperança. Deus nunca perdeu batalha alguma, Ele é o general que vai na frente, e se você fez a sua aliança com Ele, não se preocupe, que Ele tem poder o bastante para livrar você das dificuldades quando elas acontecerem. Então guarde o seu coração no Senhor Jesus, tenha esperança nele, não fique assim, nervoso com tudo aquilo que ocorre, porque notícia ruim ocorre já há muito tempo, e a gente só vê muitas coisas se repetindo. Se não tivermos cuidado, essas coisas tomam conta da vida da gente, da alma da gente, de um jeito que a gente fica com dificuldade até para viver. A nossa fé esmorece. Fala também sobre o justo juízo de Deus, que está vinculado à segunda vinda de Cristo, e emprega termos descritivos do anticristo, que não se acha em nenhuma outra parte da Bíblia. Você está com 2 Tessalonicenses aberta, veio com lápis, marque aí o versículo que resume o livro todinho, é esse daí, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, o texto diz assim, o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Essa carta é uma carta exortativa. Paulo vai estar exortando de uma forma mais contundente a que nós possamos estar guardando as nossas mentes, os nossos corações no amor do Senhor e perseverando na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor, que nós aqui na igreja, no aniversário de 98 anos, foi uma igreja que persevera. Tem a ver com o tema, tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. A grande mensagem é a seguinte: o que nós cremos precisa se basear no sadio ensinamento das Escrituras, que nos ordena a permanecer fiéis e poderosos para Deus até que Jesus volte. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim: vigia, vaso. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses já está aberta. Irmãos, é uma carta tão pequenininha que praticamente, eu vou conduzir a leitura aqui e você vai ver como essa carta ela é uma carta interessante. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 1 até... Aliás, o capítulo 1, Paulo vai, digamos assim, enaltecer a igreja de Tessalônica pela sua postura, vai dizer à igreja de Tessalônica alguma promessa futura, coisas que ainda acontecerão, e vai orar pelos irmãos de Tessalônica, já no primeiro capítulo. Capítulo 1, os versículos 1 e 2, o texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, o que toda a carta de Paulo tem, essa tem. Ele se apresenta, ele não está sozinho, ele está com Silas, que é Silvano, que é Lucas, ele está com Timóteo, e ele saúda
com a sua saudação mais pertinente, graça e paz. É nessa ordem, juntando a saudação grega de graça com a saudação hebraica, shalom, de paz. E na ordem teológica, a paz vem como uma consequência da graça. A graça vem primeiro, a paz vem depois. Aí nos versículos 3 e 4, nós vemos Paulo enaltecendo a igreja de Tessalonicenses pela sua postura. Porque essa igreja foi uma igreja que foi fortemente atacada, fortemente perseguida. E mesmo diante da perseguição, Paulo louva pela vida desses irmãos, porque diante da perseguição, eles conseguiram levantar a cabeça e seguir adiante. Versículo 3. Irmãos, nós devemos dar sempre graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pois pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Olhe para mim um momento. Paulo louva aos irmãos pelo testemunho que eles estão dando. E qual é o testemunho? O testemunho é sempre em cima das virtudes teologais. Se você estava aqui no domingo próximo passado, no segundo culto, o pastor Tomás falou sobre as virtudes teologais, que são fé, amor e esperança. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Aliás, toda a carta de Paulo, de um jeito ou de outro, vai estar falando sobre essas virtudes. Fé, amor, esperança, e tem uma a mais, que é alegria. Essa é uma observação de um teólogo até paraibano, muito boa observação, que a alegria também é virtude teologal. Paulo sempre olha nesse crivo. Como é que está a fé? Como é que está o amor? Como é que está a esperança? A fé, ela, em linhas gerais, é operosa. O amor marca a questão do amor a Deus e o amor da comunhão entre os irmãos. E a esperança está sempre alicerçada na expectativa da vinda de Jesus. Essas virtudes, elas precisam estar sempre acesas na nossa alma. E a alegria também, irmãos, porque a vida cristã, a vida em si, já é uma coisa muito sofrida. A vida cristã não é uma vida de uma alegria como o mundo vive as suas alegrias. A alegria que o crente vive está em saber que é do Senhor. É uma alegria que brota de dentro para fora. Não é uma alegria como o mundo, que depende das coisas externas, mas é algo que brota lá do interior. Virtudes teologais: fé, amor, alegria e esperança. Como é que estão essas virtudes na tua vida? Como é que está a sua fé? Em quem você tem crido? Como é que está o seu amor? Quais são as motivações que estão no teu coração? Aonde está depositada a tua esperança? A tua esperança está de fato em Jesus, na volta dele? Aonde está centrada a tua alegria? A tua alegria está no cônjuge? A tua alegria está nos filhos? A tua alegria está em ter uma boa reputação, ter dinheiro, ter um bom emprego? Me perdoe, se você tem a sua alegria alicerçada nesses fatores, entenda, não são fatores eternos. Se qualquer coisa dessa que eu falei se acabar, a sua alegria vai junto. Deposite a sua alegria em saber que é filho de Deus. Você está depositando a sua alegria em um valor eterno. Pode as coisas daqui se acabar, mas aquele que consegue se alegrar no Senhor, a sua alegria é verdadeira e fará com que ele levante a sua cabeça até mesmo nos tempos difíceis. Foi isso que aconteceu aqui em Tessalonicenses. Seguindo, Paulo diz dos versículos 6 até 10, que algumas coisas terríveis haverão de acontecer. Olha só, o texto diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação. Aliás, versículo 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus, as tribulações, e mostram o seu desejo
de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando? Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Irmãos, Paulo aqui fala de uma promessa futura, que é um juízo que será sobre aqueles que perseguiram os crentes, um juízo que ocorrerá sobre os perseguidores. Isso acontecerá na segunda vinda do Senhor, é isso que diz os versículos 7 até 10. Há um juízo, o Senhor um dia vai cobrar, vai passar a régua, como diz, vai chamar todo mundo à prestação de contas. E nós precisamos estar preparados para quando isso acontecer, entendendo que aquele que fez a sua aliança em Cristo não estará diante desse Deus de cabeça baixa, mas não por causa do medo, mas por causa da honra, louvando e adorando esse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, no final do capítulo 1, assim, e essa é uma característica dessa carta, todos os finais de capítulo, Paulo faz uma pequena oração. E no final do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, ele faz uma oração bem curtinha, muito interessante, que tem a ver com a questão do poder de Deus, que tem a ver com a questão do propósito do Senhor e que tem a ver com a questão da pessoa de Deus e de Jesus Cristo. O texto diz assim: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele ora em relação ao poder de Deus, ele ora em relação ao propósito de Deus, que é justamente a vinda do Senhor Jesus, que consolida tudo, consolida todas as coisas, e ele ora na pessoa de Deus, em Cristo Jesus, a graça desse Senhor Jesus Cristo que nos alcança. Agora nós vamos para um capítulo, que é o capítulo-chave de 2 Tessalonicenses. Aí é onde a gente vai ter informações interessantíssimas. Capítulo 2, o homem da perdição, o anticristo, suas características, o que é que ele vai fazer, como ele vem. Paulo vai demarcar isso bem direitinho. O dia do Senhor e os discípulos do Senhor. O dia do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Ele vai esclarecer, em primeiro lugar, a confusão que os irmãos estavam vivendo, vai trazer esclarecimentos práticos, porque esses irmãos pensavam que Jesus estava bem pertinho de chegar, e tinha alguns que já pensavam que Jesus já tinha chegado. E ele vai dizer, não, não é assim não. Capítulo 2, versículo 1, o texto diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olhe para mim um momento. Paulo está alertando, irmãos, não é assim não. E aqui os estudiosos dizem que é possível que essa comunidade
tenha sido visitado por algum tipo de pregador itinerante que tenha falado que o Senhor Jesus já tinha voltado. E essa notícia havia abalado o coração deles. Tanto é que a palavra profecia, e aí algumas Bíblias vai trazer o Espírito, mostra que foi alguma mensagem oriunda de uma via prática. É possível que alguém tenha escrito em nome de Paulo, ou alguém tenha ido e dito, olha, Paulo já mandou dizer que esse Jesus chegou. Isso causou uma inquietação na igreja. E Paulo está dizendo, ei, tenha calma, não é assim não, não é dessa forma. Tem algumas coisas que vão acontecer antes. E ele vai explicar o que é que vai acontecer. Você está com sua Bíblia aberta? A partir do versículo 3, capítulo 2, versículo 3, o texto diz assim, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes da vinda do Senhor, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Em alguns textos bíblicos, o homem da iniquidade, e tem alguns textos bíblicos que até trazem o anticristo. Esse cara tem que aparecer no contexto. Ele tem que aparecer. E segunda coisa que ele diz, ele começa a demarcar como é esse anticristo. Ele vai falar sobre os títulos que esse anticristo tem. Veja aí no versículo 3, ele recebe o nome de o homem do pecado, recebe o nome de o filho da perdição. Veja no versículo 4, o que é que ele faz? Este anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama a Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, ele é um cara bem articulado, que se camufla, fazendo-se semelhante a Deus, mas o seu espírito é de destruição. Ele é o homem da iniquidade. Ele tem títulos. Homem do pecado, filho da perdição, homem da iniquidade. Ele tem artimanhas. Quais são as suas artimanhas? Você pensa que ele vem de qualquer jeitinho, é? Dá um pulinho aí para os versículos 8 e 9. O texto diz assim, então será revelado o perverso. Outro nome dele, o perverso. Veja os nomes que caracterizam o anticristo. Filho da iniquidade, homem da perdição, o perverso, anticristo. É tudo mesmo tristeza, tudo mesmo coisa ruim. Veja só, versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso, a vinda desse anticristo é segundo a ação de Satanás. Ou seja, ele vem na influência, ele vem no poder, ele vem na representação satânica, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. E em outros textos da palavra de Deus diz que conseguirá, inclusive, enganar não poucos. Ele tem títulos, ele vem camuflado, ele é contra a adoração, é contra Deus, mas ele se faz, inclusive ele se posiciona, se autodenomina como Deus, ele tem artimanha, ele vem no poder satânico com sinais e maravilhas. Irmãos, marque isso aí na sua Bíblia. Satanás, ele vem com sinais, ele vem com maravilhas. Ele não vem da forma assustadora, como pintam aqui o indivíduo, né? Se você já viu, não sei se você já viu, literatura de cordel, é feita em cima de xilogravura. Aí na literatura de cordel, quando fala de Satanás, aí bota um bicho bem feio, com um chifrão assim, com os rabos com tridente. Não, irmão, esqueça isso. O texto bíblico diz que ele vem com poder, ele vem com sinais, ele vem de forma maravilhosa, ele é encantador, ele é sedutor.
E a pessoa precisa estar muito bem preparado. Ele precisa estar muito bem embasado. Agora ele vem para destruir. Todo o nome dele tem a ver com destruição. Mas isso não acontece, porque não é o tempo e nem é a vontade do Senhor. Veja o que acontece no mesmo capítulo 2, dos versículos 5 a 7. 5 a 7. Não se lembram de que quando eu estava ainda com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, as coisas só vão acontecer no tempo determinado por Deus, porque Deus o detém. A sua existência é uma realidade, ele já está aí, não vai fazer nada mais do que o Senhor ordenou, permitiu a que ele fizesse. Está sustentado, está aí paradinho. Quando chegar no tempo certo, na determinação que o Senhor entende que deve ser, como deve ser, ele vai solto. Enquanto não, nem se preocupe. O que mostra, irmãos, que maior é Deus do que esse camarada. O Senhor não tem contrários. E aqui eu gostaria de trazer à luz uma grande verdade teológica. Muitas pessoas pensam assim: água, fogo, quente, frio, positivo, negativo, yin e yang. Deus, o contrário de Deus, não é o diabo. Porque o diabo não tem a mesma força. O diabo não tem o mesmo poder. Satanás, você pode se tremer com o que eu vou dizer aí, ele é criatura. Deus não tem um ser que tem o mesmo poder, alguém que ele possa olhar de igual para igual. Não, irmãos. Nosso Deus é único em poder. E Satanás diante dele é um verme, uma pulga, um nada. É criatura. Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele não tem contrários. Ele não tem contrários. Cuidado, irmãos, porque tem muita gente que pensa que existe uma espécie de crente maniqueísta das batalhas que valoriza. Olhe, os crentes na prática têm dois grandes problemas seríssimos no que tange a questão de ter uma visão sadia da pessoa do maligno. Sabe o que é? Tem muitos crentes que subestimam Satanás como se ele não fosse alguém que estivesse aí para fazer a maldade, ou não fosse alguém que estivesse atuando. Subestimam Satanás. Mas, irmãos, tem outra gama de crentes que, ao contrário destes, superestimam Satanás e colocam poder demais. Ele é poderoso, de fato, é um anjo caído, não é qualquer um tipo de anjo, mas o Deus Todo-Poderoso que o criou é maior do que ele. Maior o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Irmãos, o que é que esse camarada vai fazer? Capítulo 2, versículo 10, o texto diz: ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse camarada vai conseguir concatenar todos aqueles que têm prazer em pecado, prazer na injustiça, prazer em ser contra o Senhor, vai estar agregado por esse anticristo. Mas aí Paulo leva a todos a exortação e a esperança em mais uma oração. Capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, a partir do versículo 13.
mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isto por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições, no sentido de ensino, que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa, e que o próprio Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Paulo exorta a perseverança, ao amor, à consolação, ao ânimo. Paulo exorta, lembrando que nós fomos eleitos em Cristo Jesus e que nós não vamos estar diante desse camarada adorando a ele. Nós vamos adorar o Senhor. O anticristo não. O anticristo vai pegar o beco, ele e os seus anjos, no dia final. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Aí entra agora o capítulo 3, as últimas exortações. E já está se acabando a carta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele faz um pedido de oração. Mais oração. O texto diz, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é atual o pedido de Paulo. Paulo não está pedindo pela sua própria saúde. Paulo não está pedindo que os irmãos orem para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Paulo não está pedindo para que os irmãos orem para que ele receba um carro novo, ou um apartamento, ou um celular, nos padrões de prosperidade que algumas igrejas da teologia da prosperidade hoje intercedem. Veja qual é o motivo que Paulo ora. Paulo está pedindo para que os irmãos orem por ele, para que eles possam pregar a palavra do Senhor e que essa palavra receba a honra devida. Sabe por quê, irmãos? E essa é uma marca. Infelizmente, no final dos tempos, até sobre aqueles que dizem ser pregadores da palavra, a gente vai ver muitos escândalos acontecendo. E os irmãos me perdoem, mas pelo menos esse mês, alguns escândalos locais, aqui na nossa cidade mesmo, naqueles que se dizem evangélicos, né, crentes, de uma certa denominação que estão lutando pelos templos, nas raias da justiça, e alguns líderes que estão envergonhando o evangelho com atitudes terríveis. Paulo está orando, pedindo oração para que esse evangelho receba a honra merecida. Veja como a oração de Paulo é atual. Muito atual. Versículo 2. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. E aqui uma coisa interessante, meu irmão. Você que conhece o Senhor Jesus, entenda isso. Você tem a prerrogativa de levar essa mensagem do Evangelho, de revestir-se do Senhor, de testemunhar do Senhor, mas entenda que não é todo mundo que vai receber essa mensagem, não. Não é todo mundo que vai receber essa mensagem, não. E essa é uma das realidades que a gente vê no ensino de Jesus, na parábola do semeador. Vocês se lembram disso? O semeador saiu a semear. E teve um campo que a semente foi lançada e que
As aves vieram e levaram aquela semente. Não houve frutificação alguma. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não deva pregar o evangelho por medo de rejeição. A igreja não pode ter medo de rejeição, inclusive, porque a verdade essencial do evangelho é que o evangelho é uma mensagem de esperança. Para um mundo sem esperança, Jesus é a verdadeira esperança. E essa mensagem você tem e deve ser propagada. Mas entenda que nem todo mundo vai lhe ouvir. Entenda que nem sempre você vai receber portas abertas. Eu já falei dessa experiência que eu tive no passado, uma experiência que me marcou. Antigamente, eu tinha um colega que ele trabalhava na época no Banco do Brasil. E no Banco do Brasil havia uma associação chamada AECEL, Associação Evangelística Cristo Esperança Única. E uma das pessoas que fez muito trabalho à frente dessa associação foi um ex-pastor que hoje é um dos que trabalham para a promulgação do islamismo aqui no nosso estado. Eu me lembro como se fosse hoje. No passado, eu tocava teclado num conjunto aí da Igreja Assembleia de Deus. E foi feita uma cruzada evangelística e eu fui convidado para tocar nessa cruzada. Só que essa cruzada, como tinha muitos soldados, os soldados, eles evangelizavam vestidos de soldados, a caráter mesmo. Só que ao invés de ação de polícia, como soldado, não. Eles pregavam o evangelho vestidos de soldados. E lá em Guarabira, eles entraram num espaço que era conhecido o local do Baixo Meretriz, né? Aí quando viram aquele soldado, tudo entrando naquela... foi tanta gente correndo para um lado para o outro, pensando que estava indo... Mas eu me lembro como se fosse hoje. Uma pessoa abordando uma moça nesse bairro, um soldado abordando a moça, deu a ela um Novo Testamento desse de bolso, pequenininho, que ele tinha, deu, falando de Jesus, e o pai dessa moça, mandou essa moça entrar para dentro de casa, entre. Ligeiro, não converse com esse homem, não. E o soldado conversou com ela, e ele disse, moço, a gente está falando de Deus. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus, a gente não está fazendo nada demais. A resposta dele foi, eu prefiro a minha filha como a prostituta. Essa foi a resposta que ele deu. Você não pense que é todo mundo que vai encontrar o coração aberto, receptivo. Todos têm desesperança, problemas na vida, mas aceitar, abrir o seu coração para o Senhor Jesus, essa coisa é complexa. Não depende das nossas vontades para que isso ocorra. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. A fé é dom de Deus, é uma coisa muito complexa para se falar. Até aqui mesmo, leva muito tempo. Mas nós temos a prerrogativa de falar, de pregar essa palavra. Entenda, você vai receber muitas portadas na cara. Até gente da sua própria família não vai lhe compreender pelo fato de você ser quem você é. Me desculpe, irmãos, eu, como pastor, eu não posso me furtar à verdade do Evangelho como ela é. Tem gente que, pelo fato de crer no Senhor Jesus, dentro da sua própria casa, pelos seus próprios familiares, é perseguido. Se eu disser que isso não acontece, eu estou sendo hipócrita. Isso acontece, é uma realidade. Como o texto diz, a fé não é de todos. Agora, irmãos, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Aí aqui, irmãos, para fechar,
toda a carta de Paulo sempre tem uma parte prática. E Paulo vai repreender alguns grupos que precisam ser repreendidos. Paulo vai repreender os preguiçosos, os fofoqueiros e os desobedientes. Preste atenção aí na pegada, olha só, a partir do versículo 6. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradução que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O que é que estava acontecendo, irmãos? Tinha gente que estava pensando o seguinte: eita, Jesus está perto de vir, vou deixar de trabalhar. Não vou trabalhar mais não. Aí o Paulo dá logo a pancada nesse modo preguiçoso, dizendo: olha, é o seguinte, meu filho, se você não trabalha, não coma. Eu gosto de Paulo porque ele é bem direto sobre certos aspectos. Ele é bem claro. E não foi só os preguiçosos, não. Os fofoqueiros também. Olha só o versículo 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Olha só, Paulo está exaltando os preguiçosos, não queria trabalhar, os fofoqueiros que se intrometiam na vida dos outros, ocioso, só se intrometendo na vida alheia, os desobedientes. Veja o versículo 14. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Paulo está dizendo: exorta o camarada, não pode ficar assim, mas tenha cuidado, com limite. Ele não é um inimigo, ele é um irmão que precisa ser exortado. Paulo repreende os preguiçosos, os fofoqueiros, os desobedientes. E o que é que precisa ser feito? Identificar, admoestar, amar essas pessoas, mas as pessoas precisam ser corrigidas. Encerrando a carta, mais oração. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com vocês. Versículo 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E aqui, uma observação tremenda. Essa carta recebe uma assinatura dele diretamente. Por que essa observação? A carta de Paulo aos Romanos, ela é de Paulo, foi Paulo quem fez, mas quem escreveu foi Tércio. Quando você for ler a carta de Paulo aos Romanos, lá no final, veja que no final, quando ele começa a se despedir, tem um camarada chamado Tércio que diz: eu, Tércio, que escrevi essa carta. Por quê? Porque era comum contratar especialistas em manuais para escrever o manual e o cara ir falando as ideias e ele ir organizando. A carta aos Romanos, ela é de Paulo, mas a escrita é de Tércio. E aqui não, aqui Paulo está dizendo: ei, essa aqui sou eu quem estou assinando. Veja o versículo 17. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que eu escrevo. Irmãos, quais são os grandes ensinamentos que eu gostaria de orar com os irmãos, já encerrando esse momento? Os nossos irmãos de Tessalônica, eles foram avisados acerca da vinda do Senhor.
Antes da vida do Senhor, vai acontecer apostasia. É isso que diz o capítulo 2. O que é apostasia? Um abandono, um afastamento deliberado e total de uma fé que anteriormente era defendida. Ou seja, nós vamos viver um clima de isolação e de abandono total de Deus. As pessoas não vão querer saber desse Deus e muitas delas vão dar as costas a esse Deus, tendo conhecimento de quem Ele é, do que Ele faz. É isso que caracteriza a chamada apostasia, que é uma separação, uma deserção. Segunda coisa que vai acontecer, essa ideia do anticristo. O anticristo é um oponente, um impostor de Cristo, que no final dos tempos, ele surgirá e vai fazer coisas terríveis no poder de Satanás. Sinais e maravilhas, até isso ele terá condições de fazer. Mas eu quero alertar, irmãos, que do mesmo jeito que aconteceu com Tessalonicenses, acontece hoje. Eles receberam a informação de que Jesus estava para chegar e que tinha até data marcada para isso. Cuidado. Nós vivemos isso constantemente. Quando eu comecei a trabalhar no dia 3 de janeiro de 1996. Na época eu tinha 18 anos, comecei a trabalhar. Foi o meu primeiro emprego. 1990. Trabalhei de 90 até 96 em um determinado local. Eu trabalhava com computadores. E na época se dizia, quando chegar o ano 2000, vai dar um blackout geral nos computadores. Vai ser um menino, vai tudo entrar em descontrole. Vai dar um problema dos discos. E as contas do povo, o dinheiro que não sabe quem é que vai ser, de quem que não vai ser, de sei o quê, de sei o quê, de sei o quê, de sei o quê. Eu não sei se os irmãos se lembram disso, eu me lembro. O ano 2000 vai chegar, e 2000 vai chegar, e 2000 vai chegar, e cuidado com 2000. Tinha gente que não estava nem dormindo. Ansiedade, problema. Resultado, a gente já vai em 2000 e passou 2000. Irmãos, eu quero lembrar que no ano 2000, sabe qual era a história que estava para acontecer? Vou lembrar os irmãos. Era o chamado alinhamento dos planetas. E quando os planetas fossem realinhados, o mundo não ia ter oxigênio, e o povo ia se acabar, e os computadores iam acabar com todo mundo e tal. Já teve 2000, 2010, 2000 e tanto, e ninguém se realinhou em nada. Eu vou dizer outro. No ano 2005, um grupo de pessoas se reúne em um templo maia e disseram lá, o mundo vai se acabar em tal dia. Conseguiram levar, no ano de 2005, um bocado de gente para um templo maia, porque eles entendiam que quem ficasse naquele templo ia ser salvo. E marcaram o dia, foi o dia tal. Passou o dia, meu filho, não aconteceu, foi nada. Eu vou trazer outra data. Dia 21/11/2011, teve uma seita nos Estados Unidos que disse, dia 21/11/2011, dia do julgamento. Vem aqui para a igreja, o mundo vai se acabar, quem ficar aqui vai ser salvo. Passou 21/11, do 12, do 13, e a gente está aqui. Vou lembrar um mais recente. Os irmãos se lembram da história da lua de sangue? 2015. Quem se lembra da lua de sangue? Eita, lua de sangue. Olha e tal. Os físicos explicaram o que é que estava acontecendo. Era um fenômeno físico. Não, porque a lua de sangue, o céu já está chorando e as estrelas vão cair. É o apocalipse, vai se acabar com tudo. Estamos aqui. Foi lua de sangue, foi lua de todo jeito. Irmãos, sempre vai ter isso na história.
sobretudo nas viradas de milênio, nas viradas de século, sempre vai ter alguém dizendo, olha, vai acontecer tal coisa, sempre vai ter. E estão fundamentados em leituras erradas da Bíblia. Utilizam a Bíblia de forma equivocada. Outra coisa, fazem alarmes, são alarmistas. Cuidado! Irmãos, até o negócio da vacina que a gente passou recentemente. Não se vacina não, que é o chip da besta que estão botando na sua cabeça. Vai botar, meu irmão, pelo amor de Jesus, faço não. Não faço não, não pense por aí não. Prejudicam a vida das pessoas. E o que é interessante, sabe o que é? As pessoas que são enganadas por esse tipo de pensamento, geralmente são aquelas que não ligam para a doutrina bíblica. Irmãos, se você não liga para a doutrina bíblica e não dá a devida importância, você é como uma folha que o vento leva para qualquer lugar, qualquer vento de doutrina pode levar. A palavra de Deus ensina bem certinho as coisas. Deixa eu lhe dar algumas sugestões. Em primeiro lugar, busque conhecer a palavra. Segundo, não se desespere com essas informações, porque sempre teve, sempre vai ter gente dizendo ou criando algum tipo de apocalipse, alguma coisa sobre nós. Não se desespere. Quando você for ler um texto da Bíblia, veja o contexto completo da coisa. Tem gente que pega um fragmento de texto, um pedaço fora do contexto, e cria um argumento, uma narrativa tão bem feita, que às vezes tem gente que não conhece e acaba caindo mesmo. Esteja preparado espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Porque nesses movimentos sempre tem gente com má intenção. Sempre tem gente com má intenção. E entenda uma coisa, a vitória, ela é do Senhor. O Dr. Luiz Saião nos diz uma coisa muito interessante. Assisti uma palestra dele sobre esse livro mesmo, que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: não perca a normalidade da vida por causa de notícias ruins. Maior é o Deus que fez a aliança contigo. A dor e a crise, elas não devem produzir escapismo, mas para aquele que tem o seu coração em Cristo, deve produzir compromisso e misericórdia. E a mensagem no nosso coração deve ser sempre uma mensagem de esperança. A nossa esperança está firmada em Deus. Aconteça o que acontecer, se tudo se acabar, nós vamos estar com Ele. Bote isso no seu coração. Notícias ruins, elas sempre acontecerão. Notícias apocalípticas sempre vão surgir. Quando o Senhor vier, meu irmão, todo mundo vai saber, foi o Senhor quem esteve aqui. Todos haverão de estar de joelhos perante Ele. Alguns glorificando, mas outros com vergonha, porque não fizeram aliança no tempo certo, no tempo devido. E eu gostaria de orar por vocês, com vocês. Em primeiro lugar, por discernimento e sabedoria, para que a gente possa tomar decisão. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos pedir forças a Deus para perseverar. A batalha está pesada. O tempo vai passando. As notícias vão ficando piores. Mas a gente não pode desesperar. Se desesperar, fica pior ainda. Nós não vamos tomar decisões sensatas, mas nós precisamos reconhecer. E se você está aqui sobre essas circunstâncias, se você que está vendo pela internet, você se sente fraco, precisa de forças do Senhor para perseverar, em nome de Jesus, ore juntamente conosco, mas não deixe o Senhor, persevere. Existem momentos na vida que a maior prova de fé é perseverar no Senhor. Persevere. E precisamos da graça de Deus para suportar os tempos difíceis que haverão de vir. Haverão de vir, sim. Tempos difíceis vão chegar. Não tenho dúvida disso. Mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor.
Nós precisamos marcar essa convicção com força nos nossos corações. Vamos ficar em pé, vamos encerrar com oração? Se você tem se sentido entristecido, se a caminhada para você tem sido um peso, se você tem precisado de um renovo do Senhor, esse é o momento de fazer isso. Esse é o momento de pedir por isso. E se você gostaria de pedir ao Senhor nesse sentido, Senhor, me renova, me restaura, me dá forças para levantar a cabeça e ir adiante. Preciso do Senhor para perseverar nesse caminho. Gostaria de convidar você, não a vir aqui adiante, estamos vivendo outros tempos, mas no lugar onde você está, coloque sua mão no seu coração. Eu gostaria de orar por você aí onde você está, para que o Senhor renove as tuas forças, para que você possa levantar a cabeça e seguir adiante. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, esses teus filhos, que juntamente comigo colocam a mão no coração, e entendem que são fracos e que precisam do Senhor, pois os tempos são difíceis. Precisamos do Senhor para poder perseverar em nossas vidas. Perseverar buscando ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor conceda graça para suportar dificuldades e conceda sabedoria para tomar decisão. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, que pelo teu Santo Espírito, o Senhor renove, restaure a cada um de nós. Precisamos de forças do Senhor. Precisamos do Senhor para levantar a cabeça e seguir adiante. Tempos difíceis, notícias ruins. Nós temos tantas coisas terríveis que nos rodeiam, mas nós cremos num Deus que é maior do que tudo isso. E a esse Deus que nessa noite nós recorremos. Pai eterno e santo, nos dá força para suportar esses tempos difíceis e continuar perseverando nos teus santos caminhos. Pai eterno e santo, é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. No lugar onde você está, respire fundo, mesmo com a máscara, dê uma descansada assim. Olhe para o seu irmão ao lado, diga: vigia, vaso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e uma noite de sono restauradora, que vocês possam chegar em paz para casa. Bom dia, boa semana para vocês. Deus abençoe.